14º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage. Sou a Carla Jimenez, do El País, eu chefio a redação do jornal espanhol aqui no Brasil. Fui convidada aqui para mediar esta mesa aqui, com o Andrew Fishman, do Intercept, Brad Haynes, da Reuters, a Sarah Meslin aqui da Economist, e o Sam Coe, que escreve para vários veículos, entre Al Jazeera, Guardian, a gente, Intercept também e BBC. E BBC. Então, eu acho interessante o debate que existe no Brasil. Eu acho bastante válido sobre os meios internacionais. Quando a gente começou em 2013, o El País, nós fomos surpreendidos por uma ação da Associação Nacional de Jornais querendo proibir a gente de atuar. Eles entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, porque o Brasil tem uma cláusula que restringe a atuação de jornais estrangeiros no Brasil. Então nós tivemos que entrar com uma agência de notícia, e isso sempre ficou ali na mesa como uma certa ameaça, né? O candidato, o ex-ministro do PT, Fernando Haddad, ele toda hora fala disso, né? Porque até eles sempre falam da gente, agora com as matérias da Vaza Jato, do Intercept, ele trouxe isso de novo ao Twitter, ou seja, ele fica lembrando sempre como os jornais brasileiros não quiseram. E falando pela gente do El País, muitos brasileiros enxergam como se a imprensa estrangeira tivesse mais liberdade, menos rabo preso para fazer críticas ao status quo, algo que eu acredito. Então, acho que é um bom debate para se ter, principalmente num momento como este. Efetivamente, agora o Intercept está marcando um golaço no jornalismo nacional e internacional, ou seja, a gente está falando de uma operação que influenciou todo o continente. Então, acho que é uma coisa bacana da gente conversar aqui, e até para a gente conversar aqui com os meus colegas sobre o que como que o Brasil está sendo visto. Já não tínhamos uma grande imagem, vamos deixar isso bem claro, mas agora, obviamente, com um governo que o nosso jornal, por exemplo, é o País, classifica como extrema-direita, que é algo que a imprensa brasileira não se posiciona dessa forma. Então, tem vários elementos aí que eu acho interessante. Eu vou pedir, então, para cada um dos meus colegas aqui se apresentarem, e aí a gente abre para pergunta, porque eu acho que aqui, eu vou, obviamente, aproveitar aqui e fazer as perguntas também, mas assim, para a gente tornar dinâmico, porque eu acho que vocês têm muito mais para fazer essa troca dinâmica do que eu ficar monopolizando aqui, obviamente. Então, eu vou começar por ordem alfabética. Eu queria que você se apresentasse, que você explicasse um pouquinho da história do Intercept e teu papel aqui, há quanto tempo você está aqui. E aí, beleza. Enfim. Primeiramente, obrigado por chegar aqui às 9 horas. Eu não sei se eu teria coragem, mas eu tinha que estar aqui. Então, obrigado. Eu sou Andrew Fishman, eu sou oficialmente o único gringo na redação do Índice Brasil. Eu
cheguei no Brasil em 2009 para um intercâmbio na UFSC, e depois eu voltei em 2011 para fazer uma pesquisa sobre segurança pública no Rio, e voltei em 2013 para começar com Intercept, que ainda não era Intercept, não tinha lançado ainda, focado principalmente nas revelações do Snowden e NSA. Em 2016, em agosto, a gente não falava muito sobre o Brasil, mas a gente morava aqui. Talvez vocês lembrem de 2016, foi um pouco tenso. Ficou, cara, não dá para não falar. E aí a gente começou a soltar umas matérias e tinha uma reação muito forte, muito positiva, incrivelmente forte, e a gente decidiu arriscar e lançar uma pequena redação numa garagem mofada, literalmente, com todo mundo cabia numa mesa, e tipo, a recepção que a gente recebeu foi muito forte. E eu liderava essa implementação da Intercept Brasil aqui, sempre sabendo que não fazia nenhum sentido que um gringo estava liderando uma redação dessa, mas a gente recebeu a oportunidade, e a gente, da aprovação até o lançamento foi 2 semanas. Então não tinha muito tempo para achar o editor executivo perfeito. A gente demorou 18 meses, eu acho, para achar essa pessoa, mas deu certo. Eu acho que a gente escolheu a pessoa correta. Leandro Demore, que agora é editor executivo do site. E então, meu papel agora passo a maioria do meu tempo focando no Brasil, fazendo o dia a dia do site, mas eu escrevo em português, escrevo em inglês, eu edito nas 2 línguas e foco em várias coisas, administrando o site, inclusive o crowdfunding que a gente fez, eu participei desse. E então, isso é meu papel. Eu acho que o site, a ideia foi muito o que o Carlos estava dizendo, que a ideia era tentar ficar um pouco fora do senso comum do jornalismo brasileiro, de tentar fazer, tipo, como nós somos tão pequenos, se a gente vai fazer algo, a gente não tem essa obrigação de publicar 20 matérias por dia, a gente faz 1, 2 coisas por dia. Então, tem que ser algo que mais ninguém está fazendo. Nem sempre funciona assim, mas isso é a ideia. E, tipo, eu estava explicando para o Brad que Brumadinho aconteceu, todo mundo está indo para Brumadinho, local, internacional, e a gente não vai mandar ninguém, mas vamos tentar achar outros ângulos, talvez de improbidade administrativa ou governança, uma coisa diferente que mandar um correspondente aí para gravar, porque já tinha muita cobertura, já era saturado para nossas funções. Isso é a ideia que a gente fez. A gente tinha, o site foi lançado com as revelações do Snowden, e a gente chegou aqui basicamente esperando um outro grande furo, vazamento que poderia marcar nosso espaço aqui, e acho que aconteceu recentemente. E a gente está basicamente só focando nisso agora. Eu espero que está sendo uma contribuição positiva. E também a gente está tentando fazer isso nos Estados Unidos em inglês também, porque acho que isso é uma das vantagens comparativas que a gente tem com o livro local, é ter essa possibilidade de falar para fora também, e terminar como a gente vai reportar nossas próprias matérias lá para uma audiência fora do Brasil maior, porque a gente falou sobre isso um pouco no debate ontem de gringuices, que existe gringo privilege no Brasil. Tipo, só por ser um gringo, você chega já, muitas pessoas te enxergam como, sei lá, mais qualificado. Você é gringo, você deve saber as coisas. Não é verdade. Brasileiros conhecem muito mais sobre o Brasil em geral, porque vocês viveram tudo isso. A gente chega, sei lá, estou aqui 8 anos, acho que todo mundo aqui está há muito tempo, mas mesmo assim, tipo, um país muito difícil de entender. Então, acho que esse privilégio não é necessariamente sempre correto, mas a gente tem que perceber isso, entender isso e usar isso pela vantagem, tipo, para o bem maior aí, mas sempre tentando
não ser os donos da verdade, que não é verdade. Mas esse painel, esse debate sobre nossa relação com o governo, eu acho que vocês sabem que nossa relação com o governo agora não é muito bom, não é muito boa. Começou com Bolsonaro bloqueando todo mundo antes antes da posse dele. Acho que a Osmar Terra já chamou a gente de mentirosos, chamou a gente de fake news com coisa da pesquisa sobre drogas do Oswaldo Cruz, que a gente divulgou, que ele tampou. Ricardo Salles, quando a gente revelou que ele não foi para o Yale, também não gostou muito da gente, bloqueou todo mundo, chamou a gente de fake news, chamou a gente de mentirosos. Joyce Hasselman já tretou com todo mundo, inventou mentiras fabulosas, tipo, incríveis, e ataca a gente em geral, e depois, eu estou bloqueado agora, então não sei o que ela está falando agora, mas imagino que não são coisas positivas. E, que mais? Tinha sessão do Congresso recentemente com Carlos Zambelli, José Medeiros, Katia Sastre, acusando a gente também de, sei lá, $700 mil em Bitcoin /rublos que a gente pagou um hacker para, sei lá o que. E comprou também o mandato do Jean Willis, né? Ah, sim. Tipo, eu acho que eu não preciso responder isso aqui, né? Isso é ridículo. Mas isso é engraçado, porque é ridículo, mas também aumenta o clima de risco fazer jornalismo no Brasil. É contra a gente, mas também é contra todo mundo aqui, porque está tentando... É uma mensagem para vocês, tipo, pensem 2 vezes antes de vocês criticar a gente, antes de vocês atacar a gente, porque a gente vai atacar de volta. E isso não é bom para jornalismo, não é bom para a democracia, e a gente tem que enfrentar e ficar unidos contra essas ameaças, porque nossa função é revelar e deixar as pessoas com um pouco de desconforto, inclusive a ANJ, porque é isso, tipo, sei lá, se você tem perguntas depois. Isso. Vamos deixar todo mundo falar e a gente vai abrir para as perguntas. Berg, você fala agora, conta um pouquinho da tua vida aqui no Brasil, há quanto tempo você está. Achei interessante que o Andrew falou sobre a gringuice, porque os espanhóis também percebem isso. E conta um pouquinho da Reuters também, porque vocês têm aqui e vocês também escrevem para fora, né? Vocês têm uma redação aqui nacional, escrevendo em português e para o exterior, né? Com certeza. Eu sou Brad Haynes, da Reuters, eu sou Bureau Chief, diretor da redação da Reuters News aqui no Brasil. Eu acho que vai ser muito interessante esse painel, porque ajuda talvez a desmistificar um pouco a ideia da imprensa internacional. Tem uma impressão às vezes de uma unanimidade do mundo lá fora, mas é interessante ver que assim, cada um de nós, apesar de ser 4 anglofonos, alguns mais recém-chegados, alguns mais tempo, mas a gente está trabalhando em veículos muito diferentes, com abordagens muito distintas. E é importante entender isso. A Reuters News tem no mundo 2.000 jornalistas, mais de 100 países, mais de um século e meio de experiência, de melhores práticas e de um tipo de jornalismo de imparcialidade, objetividade e realmente de poder trabalhar no mundo inteiro precisa de um rigor e um posicionamento assim, muito assim, integrado no NDA da empresa. A gente tem Trust Principles sobre a nossa imparcialidade, a gente não tem um interesse controlador, a gente não tem alinhamento, a gente não faz, a diferença de alguns jornais, a gente não tem uma linha editorial, a gente não faz crítica, a gente está aqui para apurar. Pode ser assim, investigação, pode ser informação que incomoda aos poderes, mas a gente não chega aqui com uma visão da Reuters em relação ao que é bom ou ruim de um governo, um país, etc.
Dito isso, acho que a gente pode compartilhar bastante sobre a nossa impressão das mudanças aqui no Brasil, talvez um pouco mais nessa perspectiva assim, de vários países no mundo onde a gente encontra governos às vezes assim, enxergados, às vezes muito enraizados, arraigados, uma oposição, um antagonismo ao jornalismo. A gente tem jornalistas assim, na Rússia, na China, na Venezuela, no Zimbábue, tem práticas que a gente usa para proteger esses jornalistas e também para permitir a liberdade de apuração deles, que enfim, bastante interessante. Um pouco da história da Reuters no Brasil. A gente já tem décadas de uma relação não só de estrangeiros no Brasil, mas também brasileiros. A gente tem uma dúzia de jornalistas trabalhando para um serviço internacional, escrevendo em inglês, depois sendo traduzido para espanhol, japonês, alemão para o mundo lá fora. E tem quase o dobro disso de jornalistas escrevendo em português para o mercado brasileiro. Isso significa, às vezes, fazendo traduções de matéria lá fora, fazendo apuração aqui. A gente trabalha bastante próximo, é uma relação muito frutífera e muito interessante. Então, isso também eu acho que alguns veículos aqui têm essa relação integrada, que eu acho que aporta muito. Significa que quando eu cheguei em 2011, eu já tinha todo um conhecimento institucional, um apoio que permitiu a minha aprendizagem, aprofundamento aqui no Brasil. E também é muito interessante a gente trabalhar com alguém, um brasileiro que está aqui há 40 anos, e a gente, quem chega agora faz pouco da Irlanda, está trazendo algum insight, alguma nova prática, uma visão do país que essa pessoa que está aqui muito tempo talvez não tenha. Então, eu acho que essa dinâmica é bastante interessante. A gente pode falar um pouco mais, assim, talvez vai surgir mais perguntas, mais dúvidas sobre esse governo atual, mas eu acho interessante assim, lembrar que não é só no Brasil. A gente tem, assim, faz 3 anos e meio que a gente tem um governo americano que assim, declarou a imprensa como inimigo do povo, chamou de um partido opositor. Fortaleceu a expressão fake news, né? Assim, roubou uma expressão que significa propaganda, significa alguma coisa, e deturpiou, agora virou um insulto meio banal. Mas realmente a gente assim, pensar assim, no momento atual, a gente precisa refletir que tem um fenômeno na Turquia, nem precisa falar na Venezuela, tem vários países que retrocederam em relação exatamente, liberdade da imprensa está num momento difícil no mundo como um todo, mas isso não quer dizer que a gente deixou de fazer bom jornalismo. De fato, a gente vê, não só a Reuters, nos Estados Unidos, assim, assinaturas do New York Times bombaram, CNN nunca teve mais Ibope, sabe? É um momento que, assim, uma imprensa assim, focada nos fatos, que não se deixa levar tanto nos name calling, assim, tanto nessa briga superficial, às vezes pode revelar muito, porque quando um governo se fecha assim, uma porta, abre 1 milhão de janelas. Todo mundo que quer se expressar, todo mundo com conhecimento de assuntos até delicados, assim, precisa ir, assim, a informação precisa vazar para o outro lado. E eu acho que esse governo está aprendendo aos poucos que se fechar para o mundo, para a imprensa, de fato é um tiro no pé. Aos poucos a gente pode até conversar sobre isso. A gente está vendo um governo que vai se abrindo, se adaptando, tentando entender como melhor se posicionar e se expressar, porque fechando os olhos, assim, tampando, tentando fechar as portas, não adianta nada. A sociedade tem que ser informada e vai ser.
você estava falando sobre encontrar jornalistas locais, o que a gente percebe lá no El País é que nem a gente segue 100% o padrão da imprensa, o padrão do El País espanhol, e a gente, obviamente, também não segue o padrão da imprensa brasileira. Então, acaba surgindo uma coisa híbrida, um olhar híbrido para... eu acho que para Reuters padrão é padrão, mas assim, os estándares não mudam. Às vezes o contexto. Sim, não, os valores não mudam. Com certeza, mas a linguagem, o que é contexto? O que é bom exemplo? Na imprensa brasileira se fala Olavo de Carvalho. Todo mundo, Olavo, já é uma figura pública, já conhecida, é um pensador, filósofo. Você escreve Olavo de Carvalho para o mundo lá fora, assim, precisa de 3 parágrafos para você entender. Mas você está no governo? Não. Mas você fala com o presidente? Não é bem assim. Ele tem uma linha de pensamento, ele tem associar, etc. Mas é um exemplo de uma figura pública aqui que precisa de pouca explicação. E lá fora precisa de muito. Isso é um exemplo de como assim, uma mesma matéria em 2 idiomas tem 2 abordagens bastante distintas. Eu tive um problema com o editor. Bom, o problema foi meu, mas com Vamos só te apresentar Sara. Você já não, mas foi difícil explicar a demissão do general Santos Cruz, porque o editor perguntou o que ele fez. Bom, ele não fez muito, mas você diz que está brigando com essa... e foi a mesma coisa, do Olavo de Carvalho. Então, bom. Eu sou a Sara Maslin, eu sou correspondente da revista The Economist aqui no Brasil. Cheguei há um ano, acho que eu sou a mais recém-chegada aqui, então desculpe o meu português ainda, tem um sotaque muito ruim. Eu antes estava trabalhando de freelance na América Central, vários anos, então trocando o espanhol pelo português agora. Trabalhava em diferentes médias lá, incluindo The Economist, mas também o Washington Post, New York Times. Estava trabalhando de stringer. Mas a The Economist, eu vou explicar um pouco sobre a nossa revista. É uma revista semanal de notícias internacionais. Na verdade, é uma redação muito pequena. O escritório principal está em Londres. Tem, não sei, uns 100, 200 pessoas lá em toda a área da revista. E mais ou menos uns 50 correspondentes em diferentes países. Então, na América Latina, sou eu, aqui no Brasil, e meu colega em México. E outros países a gente tem freelance, stringers, que contribuintes, que mandam e colaboram com a gente, mas aqui no Brasil sempre as pessoas perguntam onde está a redação. Bom, a redação é a minha casa. Estou na mesma situação do que o Sam, do que eu estava de freelance. Mas a diferença, eu diria que em Salvador eu escrevia principalmente sobre temas relacionados com a guerra civil, eu estudei história, com a violência. E aqui eu sim preciso escrever sobre as pautas principais. E aí chegou outro aspecto da revista que se chama The Economist. Muitas pessoas acham que a The Economist, Financial Times, só é notícias econômicas. Não é bem assim, mas se aqui no Brasil eu percebi que a pauta econômica é muito importante, é principal. Em El Salvador eu nunca abria o jornal e via a reforma da Previdência, o PIB, na capa do jornal. Aqui, é claro, pela situação econômica, mas também acho que pela cultura, que tem é uma economia muito grande, muito importante pela região, pelo todo mundo. Então a pauta econômica é uma pauta que eu, na The Economist, sinto responsável a cobrir, mas cobrir com certa profundidade que às vezes eu preciso ir para outros lados para conseguir entender melhor. Então, e outra coisa que eu queria mencionar
sobre a The Economist é que é muito esquisito o fato da revista não ter os créditos. Não tem, você abre aqui e vê que não tem nomes dos jornalistas. E uma coisa que foi um ajuste para mim, mas eu agora acho que tem vantagens e desvantagens. Uma vantagem que faz que a revista é muito colaborativa. Muitas vezes uma matéria sobre América Latina tem participação de 15 pessoas que mandam certas partes. Também a The Economist tem uma linha editorial muito forte, oposto do Reuters, que a gente fala sobre o que a gente acha. E muitas vezes essas posições que são expressadas nas matérias no frente da revista chamadas Leaders, que é tipo uma matéria do editorial, esses são os produtos de várias reuniões de toda redação em Londres, com pessoas em diferentes lados do mundo participando pelo Skype e brigando às vezes para formar a matéria que vai ser o que The Economist acha. Então não é tipo uma linha editorial que tem o chefe que fala a gente acha tal coisa, mas bem é o produto de um debate com toda a redação e com perspectivas às vezes muito distintas. Eu sempre sinto muito afortunada que agora a editora da parte de finanças foi correspondente no Brasil. Editor da Américas, meu editor principal foi correspondente aqui no Brasil. Então, eu sempre eu posso perguntar como foi em 2004 e lá tem alguém que me pode informar. Então, bom, o fato da revista ser semanal também tem um aspecto muito único, que eu não posso escrever a matéria de notícias. Uma porque provavelmente o Reuters já escreveu, The Guardian já escreveu, a gente edita na quarta-feira, mas a revista sai até o sábado. Então já vai ser muito chato se a coisa acontece no domingo e eu escrevo minha matéria simples, se edita na quarta-feira e sai no sábado. Já foi, já era. Então, um dos desafios quando eu cheguei aqui foi, então, o que eu posso dizer? Eu sou recém-chegada, eu não sei nada sobre este país. Eles já estão escrevendo o que está acontecendo. O que posso eu adicionar a esse debate? Então, e também porque o Brasil tem uma imprensa muito ativa. Então, eu abro Folha, painel, e eu vejo como eu vou cobrir tudo o que está acontecendo aqui. Então, muitas coisas. Então, eu me senti um pouco estressada, porque eu falei para o meu editor, oi, aqui o Guedes está dizendo, então o meu editor me falou, você não precisa escrever sobre qualquer coisa. Mas o que eu tentei fazer é criar algumas estratégias. Uma era escrever sobre alguma coisa que a imprensa nacional está cobrindo muito, mas que ainda não pegou na imprensa internacional. Um exemplo foi uma matéria que escrevi sobre milícias, que foi esquecido um pouco por toda a imprensa por vários anos, mas a imprensa internacional, imprensa nacional está cobrindo muito bem todo este ano, mas ainda não apareceu muitas matérias na imprensa internacional, então eu escrevi sobre essa matéria. Outro exemplo, uma coisa que talvez a imprensa nacional não está cobrindo porque não é necessário, talvez porque um exemplo desse aqui foi uma coisa que eu escrevi sobre um censo comunitário que se fez na favela Maré. E para mim foi muito legal, porque esse censo ajudou a explicar, desmistificar um pouco o estereotipo sobre favelas. E talvez para um leitor brasileiro seria coisas que já sabia, mas para a imprensa internacional foi escrever sobre uma coisa que a imprensa internacional cobre muito, o narcotráfico, a favela, é muito sexy esses temas, mas de uma maneira um pouco diferente. E finalmente, eu
posso falar sobre as matérias que para mim são os mais difíceis, mas também as matérias mais do estilo The Economist, que é as matérias de análise profundo, que talvez você vai escrever a capa da The Economist, mas você precisa fazer essa coisa, tá bom? Então eu começo a falar com pessoas porque eu queria explicar por que os brasileiros são tão frustrados que vão votar nessa cara do Bolsonaro. Então, eu pego a ovelha política. O que é ovelha política? Eu começo a estudar um pouco, falo sobre o chamado presidencialismo de coalição, que eu acho muito interessante, mas também muito complicado, né? Então, eu começo a perguntar para os meus amigos, incluindo o Sam, onde eu posso ir para... fora de São Paulo e Rio de Janeiro, para explicar um pouco esse sistema de coalizão, né? Coalizão. Mas essas coalizões muito grandes, às vezes muito esquisito. Acho que ele foi que me deu essa sugestão de ir para Alagoas. Porque lá tem um político, um clã, uma família que tem um senador, tem governador, tem o prefeito, e também tem o MDB que está ligado lá com o PT, mas que também votou no impeachment. Então eu decidi ir lá, eu fui a Muricy, onde nasceu o Renan Calheiros, eu tentei explicar o fato de que porque os brasileiros são frustrados, mas ao mesmo tempo continuam votando nas mesmas caras. Lá o Renan ganhou. Ele ganhou, talvez pelos chamados corais eleitorais, onde eles basicamente dão comida para as pessoas, mas também pelo sentido de que só o Renan ia conseguir trazer o que os povos precisavam, porque assim funciona em Brasília. Então, só para terminar, interessante porque essa matéria sobre Alagoas foi a matéria que eu escrevi nessa edição, mas foi outra matéria que pegou, né? Que foi o editorial, que foi produto de vários... eu contribuí, mas foi escrito por outra pessoa, que foi essa matéria que falou que Bolsonaro é a ameaça à democracia. E lá eu acho que teve duas previsões lá, e um foi errado, que foi a gente achava que o Congresso não ia renovar, que por todos os fatores que não ia renovar, e realmente teve uma taxa de renovação muito grande. Mas outra previsão foi que o Bolsonaro não ia conseguir se relacionar com o Congresso pelo fato de ele ter um partido muito pequeno e uma personalidade distinta. E eu acho que essa previsão foi certa. Então, bom, um pouco sobre isso. Foi a partir dessa capa que a Economist se tornou comunista, né? É comunista. Foi. Sam, eu queria que você falasse como você colabora para vários veículos. Seria interessante que você já desse uma letra aqui de como que os veículos para os quais você colabora vem o governo Bolsonaro, ou seja, que acho que o tema desse encontro, ou seja, como que o mundo está olhando o Bolsonaro, se hoje o Brasil chama mais atenção pelo Bolsonaro. Então, conta um pouquinho de você, mas já puxa por aqui, até porque, como eu te falo, como você colabora com vários veículos, Não, beleza. talvez hoje você esteja trabalhando muito mais do que antes. Tá, primeiro quero agradecer ao Brasi por esse congresso maravilhoso, quero agradecer aos meus colegas jornalistas aqui, quero agradecer à plateia por chegando aqui nesse horário cedo e infeliz para escutar a gente, né? Bom, sou Sam Cowie, sou um jornalista britânico e moro no Brasil há quase 7 anos já. Já morei no Rio quase 3 anos, agora estou aqui em São Paulo pouco mais de 4 anos. Também passei um ano fora do Brasil quando eu ganhei um bolsa de reportagem para ir para Moçambique, né? É um outro país que fala português, que foi muito interessante. E, bom, falando sobre como a imprensa internacional está vendo para o Brasil hoje em dia com o governo Bolsonaro, eu acho que
com certeza tem mais interesse para a imprensa internacional agora sim, mas na verdade essa novela brasileira que está rolando desde 2013, dependendo de ponto de vista, né? E está virando cada vez mais um bolo de neve. Na verdade, a única folga que eu lembro agora, quando eu não tive muito trabalho para fazer, era no início de 2017, depois das chacinas dos presídios, e até o escândalo do JBS e os grampos de Temer, tudo disso. Então, desde então, praticamente estou enrolando com muitas coisas. Esse ano, especificamente, eu estou focando mais na Amazonas, graças a uma bolsa que eu ganhei através de uma fundação francesa com um grande amigo meu. A gente está produzindo um livro fotográfico sobre os conflitos amazônicos no pleno século XXI, né? E através disso também eu tive muitas oportunidades para visitar esses lugares que são muito caros para chegar, muito perigosos muitas vezes também, mas com o apoio dessa fundação. E daqui a pouco vai ser muitas reportagens sobre isso. Agora estou fechando uma matéria sobre a atuação das milícias na Belém, no Pará. Mas, bom, eu acho que é muito normal que você vai ter no Brasil hoje em dia mais foco, mais atenção com esse governo Bolsonaro. Por quê? Primeiramente, um cara que fala muitas coisas polêmicas, né? Um cara com uma história polêmica, um cara fascinante. E esse claramente atrai a atenção das pessoas que não sabem muito sobre o Brasil. Que esse louco falou hoje, ele falou isso, ele soltou vídeo disso e tal. Esse gera interesse de fora para as pessoas que não necessariamente têm a menor interesse no Brasil. Tem que lembrar que na Inglaterra, boa parte das pessoas ainda pensa que o Brasil fala espanhol, o capital no Rio de Janeiro e tal, tudo disso. Então, mesmo pelos leitores nos jornais com quem eu trabalho, o The Guardian, Al Jazeera, Intercept, o BBC, o conhecimento do Brasil para fora, na verdade, é muito pouco. E então, quando tiver um governo assim, com um cara que fala coisas polêmicas, esse gera um interesse de fora, com certeza. Gerou com Trump, gerou com o cara do Filipinas. Qualquer pessoa que fala coisas, podemos dizer, polêmicas e tal, esse vai gerar atenção. A segunda questão que está gerando muito interesse para fora, na minha ver, é essa nova onda de direita mundial, esse fenômeno dessas lideranças, podemos dizer, autoritários, esse sentimento de anti-establishment. E no meu próprio país agora, a gente está passando por essa questão do Brexit, que foi um movimento anti-establishment que tive também, não necessariamente ou no mesmo parâmetro de fake news que tive aqui, esses escândalos do WhatsApp e tal, mas tive muitas mentiras, muita desinformação, né? Fazendo parte de campanha, bancada pela gente muito rico. E então tudo disso pega fora, é uma narrativa mundial que a gente está passando para agora. Daqui a pouco parece que a gente vai ter a nossa Jair Bolsonaro, se chama Boris Johnson, na Inglaterra. Ele vai virar primeiro-ministro, que, sei lá, 10 anos atrás, ninguém ia ter pensado nisso. Enfim, é um momento mundial agora, anti-establishment, autoritário, novo direita. Pode falar qualquer coisa, pode falar qualquer palavra para descrever isso que tu quiser. Mas tudo disso pega fora, tudo disso gera interesse para saber o que está rolando no Brasil hoje em dia. E também essa narrativa do novo Brasil crescente, 10% de PIB em 2010, tudo disso. E agora a economia esgotada, então, tudo disso, esses narrativos, tudo disso gera interesse de fora. E como te falei, eu acho que desde que eu cheguei aqui, no final de 2011,
tudo o interesse do Brasil está virando cada vez mais uma bola de neve, porque a gente não falta assunto aqui, né? Tive o impeachment, tive o escândalo do Temer, tive a prisão de Lula, teve o morte do Marielle, né? E agora tem Bolsonaro, e desde ele chegou, tem muitas coisas que já aconteceu, né? E isso gera interesse. E meu trabalho, o que eu faço duas partes, né? Primeiro, eu sou comentarista de rádio e TV, principalmente com o BBC. Eu tenho um programa de rádio que sai a cada 2 semanas na BBC, vai sair esse domingo, se vocês quiserem escutar, na BBC a Rádio 5. Desculpa por a divulgação barata. mas com isso, a gente tem uma conversa no rádio ao vivo sobre assuntos brasileiros, principalmente política, futebol, as coisas, podemos dizer, o melhor do Brasil, o brasileiro também, as coisas meio esquisitas que às vezes acontecem. Então, por causa disso, eu preciso acompanhar pelo menos um pouco do dia a dia do Brasil. O que está rolando no Congresso, o que está acontecendo nas estados, tudo isso, na economia, política, tudo disso. E a segunda parte do meu trabalho que eu faço, eu escrevo matérias para Guardian, o Intercept e o Al Jazeera também. E essa parte, eu procuro matérias que não necessariamente saem no dia a dia. Talvez eu faça no dia a dia também, mas nossos estimados colegas no Reuters, no Bloomberg, na agencies, geralmente eles têm as equipes para fazer isso. Tem 5 pessoas, por exemplo, numa equipe focando na mesma matéria. Eu na minha escritório, que fica na minha casa, por exemplo. Então, eu procuro matérias que não necessariamente foram publicadas já ou não pegou muito na exterior, mesmo muitas vezes dentro do Brasil também. E esse ano estou focando mais nas questões ambientais, as questões amazônicas, né? E, bom, a questão de essa demanda para matérias, claramente, sendo comentarista na rádio, as pessoas, o BBC me liga e fala: Sam, aconteceu aquilo. Pode falar com a gente em 2 horas? Posso sim, beleza, então, eu faço. Mas a questão dos matérias escritas, quem manda geralmente sou eu. Eu vou mandar uma ideia para uma editora, para um chefe de revista, ou canal, ou jornal, né? E se eles gostam, eu faço uma matéria, né? Às vezes, especificamente com esse novo governo, eles mandam ideias para mim. Sam, o Bolsonaro falou isso hoje. Vale a pena fazer matéria? Não vale a pena não, porque ele já está falando isso há muitos anos já, sabe? Então, mas aí quando pinta uma cocaína num avião e no G20... Esse vai ser assunto na domingo na rádio. Esse vai ser assunto. Bom, então acho que eu já falei um pouco sobre o meu trabalho. Passo a palavra para o Carla aqui. Eu vou tomar a palavra e aí a gente já vai abrir para perguntas. Eu só acho curioso como todos eles marcam a data o ano de 2013 e nesse sentido eu volto um pouquinho à história do El País, porque isso explica também, né? Em 2013 a gente teve as jornadas de junho e em junho o El País mandou alguns correspondentes, a gente ainda não existia El País Brasil. E do dia para a noite eles viram 400 mil brasileiros acessando o site do elpaís.com e falando o que aconteceu se os brasileiros estão querendo nos ler do dia para a noite em espanhol. Era um número absurdo, em um dia 400 mil. E foi um momento de crise de credibilidade da imprensa brasileira. E foi um marco muito grande para a imprensa internacional. Porque foi quando os brasileiros viram que estava havendo os baderneiros, né, os que estavam protestando, quando havia um protesto gigantesco. E a Espanha falou: meu Deus, ou seja, eles não confiam na imprensa deles.
Aí teve uma outra coisa também que eles ficaram sabendo que o New York Times vinha para cá, o New York Times sempre diz que vem para cá montar a redação, mas não monta. Mas isso nos beneficiou naquele momento, eles falaram, então vamos para lá. E aí nós nascemos, me lembro que me ligaram em agosto, eu achei que era uma sondagem que ia demorar, e em setembro eu já estava lá, em novembro o site já estava no ar. Então, a imprensa brasileira entra também no momento de falta de credibilidade da imprensa local. Parecido com a gente, só que Exato. vocês chegaram primeiro. Por isso que eu estou dizendo. Então é interessante ver como a imprensa internacional no Brasil está mais consolidada e essa visão de fora preocupa tanto o brasileiro e também a imprensa nacional que também tem se deixado contagiar. E voltando só para fechar a minha participação aqui antes das perguntas, os assuntos que este governo, que entra num momento dentro de uma lógica de disrupção, né? Ou seja, vamos romper tudo que houve até aqui, são muito grandes, né? Desde chocante a história, que foi notícia no mundo inteiro, que teve um título divertidíssimo no Financial Times, que eu não vou lembrar de cabeça, Cocaine in Spain. Sim, muito legal. Ou seja, já chegamos ao ponto de virar uma ironia no jornal mais sério, vamos dizer assim, né, um título desses. Então, se multiplicam as razões e a Amazônia, etc. Às vezes eu até fico me perguntando algumas coisas que o Bolsonaro deve ter razão, mas já existe uma inércia porque ele é tão, como é que se diz? Errado. Ele vai... Eu posso Obrigada. Então, isso faz multiplicar as notícias, infelizmente não com a imagem mais favorável, porque realmente eu acho que qualquer presidente que estivesse chegando ao G20 e tivesse uma passagem com 39 quilos de cocaína não seria a imagem mais favorável. Mas, gente, vamos abrir para perguntas aqui. Quem quiser perguntar, levanta a mão. Ele me levantou primeiro, aí eu vou registrando. Pode falar. Então, Qual é o teu nome? Meu nome é Vicente, sou de Curitiba, sou estudante de jornalismo. E eu lembro que durante o período eleitoral do ano passado, ali na partezinha, principalmente no final do primeiro turno, ali, quando ia para o segundo, estava comentando muito sobre como a imprensa internacional estava de olho nas eleições para ver o impacto que as redes sociais iam. Claro, aconteceu com o Trump em 2016, 2016 anos, mas chegaram a dizer que nunca teve tanto impacto nas redes sociais, fake news. E isso é verdade, a imprensa internacional, como que ela olhou essa eleição, antes de Bolsonaro ser eleito ainda, mas durante o processo mesmo? Quem se habilitar, senão eu vou jogar aqui mais ou menos, se você quiser responder. Pode fazer a pergunta de novo? Impacto de redes sociais. Redes sociais no processo eleitoral. E como a gente chegou? Como a imprensa internacional acabou enxergando isso, falaram que ia ser um grande laboratório, entre aspas, para ver a... Cara, foi extremamente importante, foi uma coisa que acho que ainda não é totalmente entendido no Brasil ou fora e que está desenvolvendo. O que aconteceu foi que tinha tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que acho que todo mundo fez eu não consigo dar conta de tudo. E isso beneficiou quem estava trabalhando no escuro, clandestinamente, fazendo os projetos. A Folha chegou com o grande furo da eleição sobre essa máquina de WhatsApp que a campanha Bolsonaro estava usando. E essa história ainda não foi totalmente desenvolvida. Tem muito mais para ser revelado, só que tem tanta coisa acontecendo que ninguém está gastando energia, o tempo, os recursos para ir atrás. Tipo, na época, eu sabia que essa revelação não viraria o impeachment ou nulificação da eleição do Bolsonaro, porque o judiciário é politizado, né?
E também tem tantos anos de crise que ninguém estava querendo provocar mais uma crise. Mas eu achei, eu ainda acho que chega até o nível de pode justificar um impeachment ou uma nullificação da eleição. Mas, eu digo pode porque a gente não sabe exatamente tudo o que aconteceu. Mas isso é um tema que me interessa muito. Acho que eu nunca voltaria para a faculdade, mas se eu voltaria seria esse tema de psicologia em massa e como que, tipo, eu fiz reportagem sobre isso com o arquivo Snowden, sobre como a força de inteligência da Inglaterra tinha uma divisão de operações psicológicas que eles utilizaram. A matéria que eu fiz era sobre como eles tentaram manipular a opinião do público da Argentina sobre as Ilhas Malvinas. E era só na verdade foi muito mal feito, mas eles têm outras operações que foi os ingleses que gastaram 100 milhões de libras em uma grande campanha de desinformação na Iraque. E essas coisas existem, essas coisas são, eu acho que essas técnicas foram aplicadas aqui, são aplicadas nas eleições dos Estados Unidos em vários países do mundo, Cambridge Analytica, etc. Então, é um tema que eu acho que é subcoberto, é coberto mais em superfície, e uma tema que eu adoraria ganhar uma bolsa de alguém. Mas é difícil, né? Porque o WhatsApp é diferente do que o Facebook. Eu estive aqui no Abrage no ano passado e eles convidaram um professor que estudou depois do Elixir de 2016 como as matérias publicadas em Facebook se difundem e quem se coloca, quem crê. Mas não se pode fazer esse tipo de estudos com o WhatsApp. Porque tudo é clandestino, né? Só podia entrar grupos abertos, né? E eu lembro estar numa conferência de imprensa com o Facebook aqui, com o Brad esteve lá, e entre o primeiro e o segundo turno, e eles tentaram convencer a gente, jornalistas, que eles estavam monitorando, estavam bloqueando as contas que tinham atividades suspiciosas, mas eles não fizeram o que fizeram na Índia, que foi limitar o número de reenviar até depois da eleição. Então, claro que teve impacto, mas é difícil saber e eu acho que a gente nunca vai saber, realmente. Acho que tem que separar alguns fatores, porque isso é uma coisa que a gente focou muito antes da eleição, até porque chega uma hora que você tem que assim, começar a pensar quem tem vantagem aqui, quem a gente vai acompanhar mais de perto. E segundo, como todo mundo sabe, a matemática clássica da política brasileira é quantos minutos de TV, quantos reais você tem na conta, quantos partidos você tem na coligação, etc. E segundo, assim, todo mundo lembra disso, mas segundo todos esses fatores, a campanha do Bolsonaro era insignificante. Assim, o que tinha de fato era assim, uma grande, grande presença na mídia social faz muito tempo. Isso foi claríssimo. Agora, e é inegável, realmente tem uma experiência da família assim, Bolsonaro de faz anos. Assim, foi eu acho, das forças políticas no Brasil que conseguiu realmente se apropriar desse novo meio. Tem também, claro, com mídia social, tem desinformação, fake news, etc. E a gente sabe, de fato, a Patrícia Campos Melo fez uma série de furos, está até hoje comprovando um pouco o sistema, como funcionava, uma empresa na Espanha. Mas fica muito difícil, como a Sara falou, saber assim, que porcentagem, quanto da informação total na mídia social era trupada, falsificada e quanto era realmente um engajamento sincero. A gente foi lá, a gente fez um ensaio, um fotógrafo foi pro interior de Ceará, um lugar que não pegava sinal de celular, de rádio, de TV, não existia mídia social do jeito que a gente pensa. E chegou um pastor ali com o cavalo dele distribuindo camisetas, porque ele ouviu de alguém que recebeu um áudio de WhatsApp, e ele ia uma vez por semana para a cidade, recebia os áudios, repassava. Então realmente tinha uma capilaridade
desse novo meio da campanha Bolsonaro que a gente está entendendo até hoje. Então, eu acho que a gente não pode deslegitimizar toda assim, conexão através desses meios. De fato, as grandes empresas de tecnologia, Facebook, até Google, estavam, como sempre, lutando, assim, fazendo a luta da batalha passada. Facebook chegou a ver o impacto da plataforma aberta dele na campanha de 2016 nos Estados Unidos e aqui tentou desfazer umas páginas. Eu mesmo cheguei a dar uma exclusiva sobre uma rede do MBL. Eles estavam montando assim, jornais digitais sem representar realmente quem estava atrás. Tinha uma rede de páginas circulando informação muito clicável. Em algum momento a expectativa era de virar isso uma máquina de difundir informação. Facebook de fato desconectou uma série de páginas, chegou a sofrer uns ataques, protestos por isso, mas estava totalmente de costas para um problema muito maior que era o WhatsApp. Depois, na eleição da Índia, eles chegaram a limitar a quantidade de reenvios por celular. Mas vai ser sempre assim. As empresas vão estar olhando para trás e essas tecnologias estão evoluindo com uma velocidade impossível de acompanhar assim, nesse método mais clássico de entender a eleição passada. E é muito importante que a gente não deixe isso para trás, porque não é que a campanha Bolsonaro é unicamente má e está usando essas ferramentas para influenciar as eleições. Eles eram apenas mais eficazes essa vez. E a próxima eleição, tinha revoluções do PT também fazendo coisas, mas eles eram menos competentes. Eles estavam fazendo a campanha como eles sempre faziam a campanha. E na próxima eleição, todo mundo vai fazer coisas parecidas, as coisas vão ser mais sofisticadas. E a gente só conhece um pouquinho, um pedacinho de o que houve, e é um fenômeno mundial que a gente realmente tem que prestar mais atenção, porque é extremamente eficaz e não regulado. Né? Vou te deixar na terceira porque ele está lá na frente. Diga, eu sei. Bom dia, eu sou o João, eu sou um estudante de jornalismo do Rio. Eu queria saber de vocês que vêm de fora quais são as principais diferenças do país de origem de vocês para o jornalismo brasileiro. Assim, quais foram as diferenças que vocês sentiram para cobrir o Brasil do que para cobrir o país de origem de vocês? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Sam e para a Sarah responderem, para a gente dar uma dinamizada, que eu estou preocupada um pouco com o horário e tem bastante gente para fazer pergunta. Bom, na verdade, nunca trabalhei muito como jornalista na Inglaterra. Quando eu trabalhei como jornalista na Inglaterra, trabalhei como jornalista de música, cultura, então apurando as notícias, chegando perto de fonte, tudo disso. Nunca fiz muito disso na Inglaterra, na verdade. Eu saí de Inglaterra quase há mais de 10 anos atrás para sair no mundo fazer jornalismo, né? Mas, para responder para as suas perguntas, você quer saber sobre as dificuldades, os desafios? Quais são os desafios que você sentiu? Assim, olha, hoje em dia, desafios é que, para meu trabalho especificamente, esse ano, como falei, que eu estou cobrindo mais Amazonas, é impossível oficialmente eu conversar com IBAMA, ICMBio e FUNAI, praticamente. Todo mundo reclama, todo mundo está com muito medo, a chamada lei de mordaça, né? Então, para chegar perto dessa gente, você precisa conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém. E, felizmente, eu consigo isso às vezes. Mas, mesmo assim, não dá para fazer uma matéria cheia de fonte em off, sabe? Não dá para chegar lá, falar com o pessoal, pega as informações e vai para o local para descobrir o que está acontecendo, né? Mas ficou muito difícil, muito mais difícil, né, para abordar esse tipo de gente.
mesmo durante a época do Temer, o governo Temer, que foi criticado duramente pelos ambientalistas, pelos ONGs que trabalham com indígenas e tal. Mas tudo disso, tudo o polêmico com Gisele, a lei de grilagem, tudo disso. Mesmo com todas essas críticas, na época do Temer, o FUNAI respondeu em 24 horas com todas as informações bonitinhas que você precisava, praticamente. Hoje em dia ficou muito mais difícil, mas para alguém que quer cobrir um pouco de Amazonas esse ano, eu diria que o Ministério Público está fazendo um excelente trabalho. Tem um órgão de Ministério Público chamado Força Tarefa, que atua na Amazonas através dos crimes, na grande conflitos de terra, tudo disso. Então, essa é uma dica para quem cobrar esse mundo esse ano. Tá? Eu passo a palavra para a senhora. Eu posso fazer um pequeno comentário sobre esse assunto de acesso, que às vezes parece um grande desafio, a falta de ter acesso, mas também pode ser uma boa coisa, né? Porque eu cheguei depois do governo de Temer, mas ouvi falar que o Planalto do Temer era muito acessível, no sentido deles em dar respostas à imprensa, pelo menos para The Economist e outros veículos grandes, eles davam entrevistas, mas eles vão dar a sua história, né? A sua versão da história. Então, às vezes fica fácil depois você esquecer que tem muitas outras versões da história que você precisa procurar. Então, agora sim, é difícil conseguir uma cara do governo, mas você precisa ir falar com as pessoas que ficam em outros lados. Então, a gente tem a expressão silver lining, um impulso para você, jornalista, a procurar uma história que não seja só de fontes oficiais. E também com o Congresso eu descobri que depois de muitas horas tentando ligar para assessores, ligar, um dia em Brasília, no Congresso mesmo, simplesmente chegando aos escritórios deles, ou tentando falar com eles fora do Congresso, era muito mais fácil do que seguir essas linhas oficiais e tentar contatar alguém. Então, é bastante simples, ir lá. Deixa eu passar para ele. Bom. Não, perdi minha vez. Tá. Passa a pergunta. Bom dia, eu sou Rafael, sou pesquisador no IPOL, lá na UNB. Só fala um pouquinho mais alto. Meu nome é Rafael, sou pesquisador no Instituto de Ciência Política lá na UNB. A minha pergunta é meio simples. Eu tenho interesse em saber quem é o público interessado em Brasil, fora do Brasil. Eu acho que tem gente aqui no Brasil que acompanha, então os brasileiros eu consigo defender quem é que está, mas fora do Brasil é uma senhorinha no interior da Inglaterra que lê notícias, é a juventude da universidade, quem é que lê a notícia sobre... Vamos fazer os 4 responderem mais rapidinho para a gente poder passar para a próxima, Andrew? Eu adoraria saber. Depende. Tipo, depois da eleição, chegou um pico de muita gente querendo saber o que houve, o que aconteceu. Mas em geral, eu acho que o público começa a cair, porque todo mundo tem grandes problemas nos seus próprios países agora. Brasileiros, eu acho que é uma das principais fontes de divulgação das matérias que a gente faz em inglês, são brasileiros. Muitas vezes eu acho que são brasileiros que conhecem gringos, que mandam para seus amigos gringos, isso que tá falando aí. Isso explica um pouco. Mas realmente eu gostaria de ter muito melhores métricas, mas a gente tem limitações por causa das políticas de segurança e privacidade. Então, a gente fica um pouco... O que você acha? Sim, eu acho que é interessante também destacar a Reuters, para a gente é nítida, porque a gente tem essencialmente 2 negócios em um. A gente tem uma parte que é uma agência de notícias clássica, que a gente divulga para jornais, TV, rádio, do mundo lá fora, e a gente tem um serviço de terminal financeiro, o mercado que está assistindo, está acompanhando, e o que, assim, estamos aqui 8 anos entre
De novo, o PIBão, a Copa, Olimpíadas, impeachment, etc. O que ficou claro é que você tem um público que é investidor, que está aplicado aqui na bolsa, nos bônus, investimento direto, que tem um interesse assim constante. E a gente tem, e uma parte do nosso negócio é essa pessoa quer saber não só na hora, no minuto, no segundo para realmente tomar suas decisões. Também empresas, compradores, vendedores de grandes commodities. A China está ligadíssima, incrível. Brumadinho, metade do que a gente estava fazendo era a tragédia que repercutiu na mídia global. E aí teve uns traders de minério de ferro na China que de repente deu um pico no meio da noite porque eles estavam acordando, tentando entender o que isso significava para toda uma indústria global. Então a gente tem que pensar que tem uma parte que é o sistema econômico global que está muito focado, como a Sara colocou, o Brasil é importantíssimo, e também tem a parte de mídia que, como o Andrew falou, de repente tem uma eleição, presta muita atenção, tem um evento internacional, está totalmente ligado, tem assim, watch da Marielle, de repente liga para os grandes momentos. Então eu acho uma parte que a Reuters faz é conseguir se estabelecer com esse público constante para poder apurar muito mais, assim, nesses picos de atenção, a gente refocar os nossos recursos para apurar e aprofundar nesses momentos. O El País, 2/3 é um público mais ou menos até 35 anos. É um perfil, o nosso leitor mais fiel é progressista, mas quando a gente publica, por exemplo, Bati, que a política de drogas da Holanda não deu certo, até o Eduardo Bolsonaro partilha. Então depende da notícia que vai... Fora do Brasil também? É um leitor progressista? Totalmente. Totalmente. É a linha do El País no mundo. Bom, também tem uma galera de americanistas, tipo, pessoas que estudam a América Latina, que se interessam por toda a região. Então, muitas vezes, as nossas matérias, tipo, pegam nesse círculo de pessoas que sigam toda a região. The Economist é um pouco parecido ao Reuters, mas também tem esse corpo diplomático, pessoas que estudam relações internacionais, diplomatas mesmos, ou pessoas que gostam de, pelo menos, dizer que leem The Economist para ser informado. Eu acho que o segmento da população que importa sobre Brexit, importa sobre Trump e todos esses movimentos parecidos começaram a enxergar que pode olhar para o Brasil e talvez ver outro caminho, o futuro, ou talvez um pouco do passado e olhem, estão prestando mais atenção no Brasil por causa disso também. No caso... Bom, eu vou falar dos 4 principais veículos com quem eu trabalho. No meu programa na BBC é o programa mais popular, né? Então, temas envolvidos político, zoeira e as coisas meio esquisitas, coisas de futebol, tudo isso é muito bem-vindo para nossos escutores, né? As pessoas escutando o nosso programa, né? Ou Al Jazeera é as pessoas que querem saber, que têm uma visão de Globo Sul, né? Que as pessoas que gostam de entender gostam de saber sobre as notícias do mundo, né? Então, com isso, não tenho problema nenhuma fazendo matéria sobre o Brasil. O Guardian, o demográfico do Guardian é mais classe média, idade pode ser até 15, 18, adolescente até uma pessoa aposentada, sabe? Mas o demográfico em geral em si é mais de classe média. Não necessariamente tão interessada em notícias mundiais. Talvez elas se importam mais sobre as notícias britânicas, o dia a dia do Brexit e tal. Mas também hoje em dia o Guardian tem uma pulverização tão grande no mundo. Enfim, é uma grande audiência que tem várias demandas, né? E com o Intercept as coisas são as mais, podemos dizer, mais como a gente faz. Bom,
pode ser que a gente que tem mais interesse sobre o Brasil, especificamente sobre figuras em poder que precisam ser desfiados, podemos dizer. Só, Denise, você tinha uma pergunta. A minha pergunta era assim, acho que todo mundo aqui que conhece alguém lá fora ouviu a pergunta, por que o Brasil elegeu Bolsonaro, né? Todo mundo queria saber o que a gente achava. E eu queria ver vocês, na visão de vocês, olhando para o Brasil no ano passado, por que vocês acham que o Brasil elegeu Bolsonaro? Foi porque foi mais eficiente no WhatsApp? Foi porque apenas seguiu uma onda mundial de direita? Se tem 3 horas para juntar isso. Tirar o PT. Eu posso falar o que rapidamente estava muito fácil aqui o massacre à esquerda depois de 13 anos de poder e de uma figura que também é emblemática, que também é polêmica, não tanto que vai contra direitos sociais como o Bolsonaro, mas e também houve um comportamento de manada. Não houve uma imprensa local que questionou muito, né? Então aqui eu acho que as nossas instituições são, quando a gente vai vendo essa onda de direita, tirando os Estados Unidos, e ainda que o Trump também a gente possa discutir, são países onde a gente questiona também uma certa qualidade das instituições, né? Tudo bem, a Itália, mas aí a Itália a gente vem desde, também é outro debate. Mas sim, o jornal enxergou como uma onda dentro da onda do massacre da onda de direita no mundo, né? É a volta do pêndulo, né? Eu acho que essa resposta, assim, se eu tivesse que escolher um fator assim, brasileiro, pensando no Brasil, a força do antipetismo, que eu acho que todo mundo sabia que estava ali, mas ninguém sabia que aglutinava tantos setores com tanta força e que o Bolsonaro se identificou desde cedo como o mais antipetista. Então, quanto mais... Você concorda que a imprensa brasileira ajudou a formar esse antipetismo? Tinha, como ela falou, assim, uma década de notícias de corrupção. Desde o Mensalão até a Lava Jato, assim, o noticiário era difícil para o PT. Mas eu acho que também, talvez uma análise um pouco comparativa. Depois, assim, vindo uns anos depois do Trump, eu vou te falar, a campanha do Trump, assim, imaginando todos os fatores que levaram à eleição dele, só que você aqui tinha, de fato, uma economia muito mal das pernas, você tinha, de fato, um esquema de corrupção enorme, que o Trump alegava, mas tinha nada acontecendo ali, e você tinha uma crise de legitimidade da política, depois, assim, 5 anos depois da jornada de 2013, sem nenhum avanço institucional para devolver uma legitimidade para o governo. Então, imagina, se o Trump conseguiu ganhar uma eleição onde a economia estava bombando, não tinha assim, grande escândalo de corrupção do governo Obama, e você tinha basicamente um sistema de governo muito bem consolidado, uma economia de 200 anos. Imagina no Brasil, com tantos fatores, tantos ventos a favor. Eu concordo que estava lá, tudo isso, mas para responder a sua pergunta, eu acho que observei uma coisa que foi similar à resposta inicial da imprensa nos Estados Unidos, com a eleição de 2016, que foi esforço da imprensa brasileira para tratar dos dois candidatos como iguais, os dois extremos, essa narrativa dos dois extremos. E foi o esforço lá nos Estados Unidos que depois teve uma grande autocrítica de que a gente tentou demais a dar o mesmo espaço, o mesmo tratamento aos dois. E aqui, claro que sempre é um esforço bom tentar ser objetivo, mas eu acho que, bom, também na imprensa internacional, né, a gente fez a mesma coisa, a falar dos dois extremos como se fosse a mesma coisa, quando realmente os dois teve problemas sérios, mas não era a mesma coisa, e é preciso reconhecer essas diferenças.
Bom, eu concordo com todos os meus colegas aqui, mas eu gostaria de adicionar mais uma coisa. A caída de centro-direita moderado. Também. A maioria dessa gente que foi na Paulista, muito empolgado com Bolsonaro, já voltaram, sempre foram tucanos. E daí, se tiver a caída do centro-direita, esse antipetismo que o Brad já falou, e daí eles pensaram que a única opção era do Bolsonaro. Porque, na verdade, ele era o único candidato que poderia vencer contra o PT. Então, muito dessa gente não é esse bando de louco Bolsonaro que fica mandando fake news pelo WhatsApp e tudo disso. Muito dessa gente pensa que ele é um idiota mesmo, mas votaram nele para conseguir que o PT não chegou de novo, sabe? Eu acho que essa parte da caída do centro-direita moderado contribuiu bastante para como ele conseguiu se eleger. Jucá falou em março de 2015 que nenhum político tradicional ia ganhar essa eleição. Ele estava certo, né? Prisão de Lula. Prisão de Lula. A gente esperava o Macron brasileiro, não? Tudo bem. Se Lula não fosse preso, talvez poderia ganhar, talvez não. Ele estava liderando, mas tipo, esse antipetismo era realmente muito forte. Mas quando ficou claro que ele não poderia concorrer, eu acho tudo isso, repetindo o que eles disseram, mas eu escrevi em agosto do ano passado que tipo, isso já estava previsível e a esquerda tinha que enxergar a realidade, aceitar e atuar dentro das possibilidades, que para mim seria a única chance que eles tinham para vencer do Bolsonaro sem Lula, era todo mundo ir atrás do Ciro, que poderia ser um pouco menos petista, ele ainda seria taxado como candidato do PT, mas essa racha entre a esquerda totalmente deixou, era um fracasso muito previsível. E agora, isso que você tem, porque acho que um pouco de arrogância, um pouco de falta de estratégia. Meu nome é Rayan, sou jornalista da Gazeta do Espírito Santo. A minha pergunta tem mais ou menos a ver com isso. Aqui no Brasil a gente tem um debate que vira e mexe, ele volta a ficar quente, é se a nossa democracia está na UTI. Ela está abalada com o impeachment, com essa eleição do modo que foi e com esse governo. Queria saber se o público internacional de vocês pergunta isso para vocês, tem essa comparação que eles fazem entre as democracias do nosso país com os países onde estão os veículos de vocês, e especialmente nesse último caso de Ministério Público e juiz, com as relações que ficaram aí evidenciadas com os vazamentos. Se esse questionamento de a democracia do Brasil está na UTI ou não, também é feito pelo público externo. Quem se habilita? Bom, eu acho que, repetindo que coisa que eu já falei, é que muitas pessoas têm interesse de saber sobre esse novo onda que está tomando parece o mundo agora. Na Filipinas, Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra, na Hungria, esse novo onda de direita, esse novo onda de populismo, esse novo onda, muitas vezes através das mídias sociais, é um fenômeno quase universal hoje em dia, né? Claro que o Brasil tem os particulares dele, né? A história de coronelismo no país, a história de escravidão, tudo disso. Mas é um fenômeno mundial, universal, e as pessoas querem muitas vezes essas comparações, porque fica mais fácil para os leitores entender, né? Foi a grande comparação do Bolsonaro antes da eleição, era o Tropical Trump, né? Muitos jornais se chamam de Tropical Trump. Daí virou essa briga, não, ele é mais parecido com Rodrigo Duterte e tal, porque ele prega morte para bandido e tal. Mas, enfim, os leitores estão, em geral, fascinados para saber sobre Brasil nesse aspecto, porque é um fenômeno mundial muito parecido em vários países, com os particulares deles também. Mas, bom, é isso. Eu acho que eu já dei a resposta para ti. Complementando a pergunta dele, né, dessa questão da democracia estar numa UTI, eu queria saber se lá
gente está vendo, né, o discurso político agora, a gente está vendo, né, uma onda de colocarem um filme no YouTube com 5 milhões de visualizações em uma semana, recontando a história. Então eu queria saber como está sendo visto lá fora. Acho que talvez para separar um pouco e confundir um pouco, tem o espírito do povo, né? O ânimo do povo que está muito frustrado com a democracia, mas também tem o aspecto institucional. Que tão fortes são as instituições brasileiras? Acho que esse foi um grande debate na The Economist antes da eleição, porque claro que o Bolsonaro não é democrata, mas as instituições podem restringir ele. Estamos vendo mais ou menos, né? A justiça está no limite, né? Com a Corte Suprema, com essas revelações sobre o Vaza Jato. É também curioso que o exército, ou pelo menos os generais que estão no governo, tem um papel mais moderador. Claro que isso não garantiza que eles sejam os mais democratas, mas é curioso que eles têm esse papel. Mas eu acho que seria muito valioso a gente, mas também jornalistas brasileiras, tentar de evaluar cada instituição por si, a força e como eles estão interagindo, mas também como se estão interagindo com esse ânimo popular, porque aí o bolo de neve que cria situações antidemocratas. E claro que a gente está em risco, mas não sabemos exatamente onde estamos nesse caminho. Eu acho que é uma pergunta difícil por várias razões. Primeiro, o nosso público não faz muitas perguntas. Eles não têm meu WhatsApp. Chega às vezes um e-mail ou outro, mas não é o formato que a gente trabalha, né? Posso dizer que existe no mundo esse debate global. A partir, assim, teve um livro faz pouco, How Democracies Die. Como é que, assim, existia até os anos 90 uma visão de que todo governo ia virar eventualmente uma democracia, chegar a um mercado mais ou menos liberal, etc. E a gente está entendendo que tem, assim, nesse eixo tem avanços e retrocessos. Então, no mundo como um todo, a gente está começando a entender como é que isso funciona. Eu acho que, de fato, a gente, assim, o nível do discurso agora é que existe uma narrativa, um discurso, uma fala mais autoritária ou não, mas talk is cheap. É muito fácil, nesse ambiente de mídia, é muito fácil chamar a atenção com a fala. O que é muito mais concreto o que acontece quando um representante eleito do povo é morto, matado. Como reage o Estado, como reage assim, o judiciário, como é apurado o caso. O que acontece quando um veículo de imprensa publica uma informação que o governo não quer ouvir. Como esse governo reage, não só na fala, mas praticamente. Assim, quando são ameaças de mandar um jornalista embora, tirar o visto, etc. Como age de fato quando jornalistas são mortos no interior do país? Como reage? Enfim, eu acho que esses são muito mais concretos, muito mais importantes, e é ali que a gente tem que... É ali que o mundo vai finalmente julgar. Vai ser muito papo e poucos fatos, que a gente tem certeza. Quando existe alegações de corrupção na família do presidente, como são apurados, qual é a celeridade dessas apurações. É ali que finalmente vai definir esse governo. O que é uma democracia? O que é democracia? Uma coisa muito interessante, já que a gente falou sobre correspondentes estrangeiros, é que depois de 2016, todo mundo foi embora. Tipo, dezenas e dezenas de festas de despedida, todos os colegas saíram depois das Olimpíadas, tipo, ok, tinha essa onda dos jogos, essas coisas muito interessantes, todo o foco no Brasil, e eu acho que o senso comum era, agora o Brasil não vai ser tão relevante quanto era antes, eu vou, para minha carreira, ou talvez para minha sanidade, não sei, ou sei lá, por causa do ciclo como o trabalho funciona,
eu vou embora, vou voltar para minha terra, vou para outro país, e porque é isso, o Brasil as pessoas não importam mais. A economia tá no lixo, vai demorar muitos anos para voltar e tipo virou, sei lá, irrelevante no olhar da maioria da nossa audiência. Só que isso não aconteceu, porque é Bolsonaro. E eu acho que Bolsonaro, tem um fator fofocas, tretas, uau, tipo, assistindo essa telenovela horrível. E a outra coisa era, o Brasil virou um dos infelizes laboratórios de democracia, um experimento, vamos ver se o Brasil resiste, vamos ver se o Brasil... Mas eu acho que é um interesse egoísta, na verdade. Muitas dessas pessoas não importam muito sobre o Brasil em si, não tem uma conexão pessoal, mas querem ver, tipo, se eles conseguem aprender uma coisa sobre seu país através da experiência do Brasil. Posso fazer uma última pergunta? Meu nome é Samanta, sou estudante de política do jornal Gazeta, do Espírito Santo. O que vocês acham, assim, acho que a Reuters não tanto, mas os outros se posicionam, igual o Carla falou no começo, né, governo Bolsonaro extrema-direita. Por que, de certa forma, é mais fácil para a imprensa estrangeira ter essa marcação de posição do que a imprensa aqui no Brasil? Talvez pela falta de credibilidade, o sentimento de falta de credibilidade da imprensa, como vocês enxergam? Bom, eu posso te falar que o É um País é um jornal que tem a área internacional como carro-chefe, é o primeiro caderno, inclusive no papel, e então eles têm uma leitura geopolítica muito aguçada, eles têm correspondente, sei lá, em 50 países, eu não vou lembrar de cabeça, mas eles cobrem muito bem todos os países. Então, eles têm vamos dizer, os critérios que definiriam a extrema-direita. Um cara que nega o passado, que tenta revisionar, que defende violência, ou seja, uma série de critérios que o colocam ali. A Folha já fez uma vez, o Ombudsman fez essa reflexão e também questionou, mas isso não estava. Para fora, o tempo todo, para fora, ultradireita, papapá. A gente adotou aqui, o governo de ultradireita, para lembrar, porque não a gente ainda não chegou ao ponto, mas eu estou esperando o momento que o Bolsonaro vai negar a escravidão também, como ele fez durante a campanha, entendeu? Ou seja, ele continua, ele veio ponderando, o Brett fala que ele vem se ajustando em relação à imprensa, mas ele continua falando, negando o passado, ou querendo rever, revendo, e ou seja, ele profana a verdade. É isso que é a real. Então, por isso ele se encaixa nesse perfil. Eu diria que a imprensa internacional faz isso porque é a descrição mais objetiva e factual. Exato. Eu diria que a imprensa nacional, em geral, não faz. A gente já publicou uma coisa sobre isso. A gente publicou um relatório de um funcionário do R7 durante a campanha, entre o primeiro e o segundo turno, que chegou um ordem de cima dizendo que agora a gente está colado com o Bolsonaro, você não vai chamar ele de extrema-direita, você não vai publicar nada crítico contra ele, você não vai publicar nada positivo contra o Haddad, você vai publicar mais coisas críticas do Haddad. Isso foi... A gente ouviu de várias fontes que trabalhavam dentro da redação, que tinham medo de falar isso, que chegou a ordem de cima. A gente publicou esse relatório e R7 não gostou muito, Record não gostou, e eles fizeram matéria atacando a gente e montou uma investigação tentando achar outros ataques contra R7 e quem é nosso financiador, sei lá, várias teorias de conspiração. Acabou não publicando, primeiro pegou muito mal. E a gente publicou esse R7, mas não era o único veículo onde a gente ouviu essa nova verdade que esses veículos dependem em dinheiro público para sustentar, para não fechar, tipo, é vida ou morte. E se você tem um governo que está ameaçando cortar todo o dinheiro que você vai receber, e você vai ter que demitir toda essa equipe,
às vezes tem que fazer os compromissos, e às vezes os donos são realmente compactuados e acreditam no governo Bolsonaro. Então, para mim, é muito simples. Tipo, a gente que trabalha de fora não precisa preocupar sobre se o Bolsonaro vai dar dinheiro pra gente ou se nosso dono é um aliado dele. E a maioria dos donos dos jornais, grandes veículos de comunicação aqui, são, ou tem essa preocupação. Gente, a gente já estourou aqui, eu dependo dos meninos se eu posso continuar, se dá tempo de mais uma última pergunta, ou se vocês querem conversar. A gente já estendeu 15 minutos. Eu posso... Vocês sabem. Ninguém aqui tem... A gente tem outro painel.